Olá pessoal, estamos iniciando mais uma série das nossas entrevistas com executivos, gestores e líderes de grandes empresas e de grandes movimentos. Nós temos trazido aqui para vocês conversarem e entenderem um pouco dos desafios que eles tiveram ao longo de suas carreiras. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui com a gente, como eu tenho feito com esses empresários, né? Eu preciso da minha cola aqui para ler o currículo. Hoje a gente tem conosco José Augusto Matos, que prefere ser chamado de Augusto, né? Ele tem 49 anos, é casado, tem 3 filhos, é baiano de Vitória da Conquista, mas se considera um brasileiro com B maiúsculo. O Augusto ele já rodou em mais de 25 estados do Brasil, além de trabalhar nas grandes cidades do Brasil, comandou operações fora do Brasil, em Bogotá, por exemplo, na Colômbia, e em diversos países da América Latina por inteiro. O Augusto trabalhou em empresas internacionais na área de saúde e alimentos e hoje ele se propôs a estar aqui com a gente depois de rodar 24 países do mundo inteiro, trabalhando e comandando operações comerciais e de marketing. Ele está aqui com a gente para trocar algumas informações e trazer para todos nós um grande conhecimento na área de marketing comercial e também na área de liderança. Nós teremos o prazer de comandar 2 entrevistas com o Augusto. Essa é a primeira, onde nós vamos falar sobre liderança e teamwork. E esse grande profissional, MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Empresarial e agora está fazendo MBA também na área de agronegócio pela USP em São Paulo, vai trazer aqui grandes conhecimentos para a gente nesse vídeo, nesse bate-papo. Augusto, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação e generosidade de compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento, a sua experiência, viu? Imagina, cara, generosidade de vocês, boa noite a você, boa noite a todo o time da Growbit. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história e obrigado pela oportunidade também de compartilhar um pouquinho dessa quilometragem, como eu gosto de chamar, né? Augusto, eu quero começar esse nosso bate-papo falando sobre, como eu disse, liderança nessa primeira parte, nessa primeira conversa. E você começou e teve o desafio de liderar já uma equipe aos 27 anos de idade. São 22 anos com experiência nessa parte de liderança. E como você passou por grandes empresas, mas também teve contato com pequenas empresas que se relacionavam com vocês aí ao longo de todos esses anos, eu queria que você trouxesse para a gente, de fato, na prática, qual é a diferença dos costumes dessas grandes empresas no momento em que elas vão trabalhar ou vão formar e desenvolver as suas equipes? Olha, obrigado, Caio, pela pergunta, muito boa pergunta. Sim, eu percebi ao longo da minha carreira uma diferença grande, não só no processo de contratação, quanto de formação, treinamento e gestão de equipes em empresas grandes e empresas pequenas. E não deveria ser assim, né? Eu percebi ao longo da minha carreira que isso acontece basicamente por 2 razões. Primeira, os pequenos empresários ou os médios empresários desconhecem muitas ferramentas que podem auxiliar tanto no processo de contratação quanto de treinamento e de gestão, né? Então, primeiro, desconhecimento. E segundo, quando existe o conhecimento, que existem diversos processos, diversas ferramentas que podem auxiliá-los, mas que eles pensam que, não, isso não é para a minha empresa, isso é muito caro, isso é coisa de multinacional, é de empresa grande, eu não tenho um time de RH completo para me ajudar nisso, eu não tenho uma equipe de treinamento, né? Então eu não consigo fazer, eu aqui bato o escanteio, corro para a área e cabeceio para fazer o gol. E por que eu acho que não deveria ser assim? Primeiro, porque o fato de você não ter, tudo começa na contratação, obviamente, o fato de você não ter um RH estruturado, né? Ali subdepartamentalizado, com recrutamento e seleção, com benefícios, com gestão de carreiras, todas aquelas caixinhas que tem dentro de RH. O fato de você não ter não impede que você contrate uma consultoria de RH para fazer um processo de recrutamento e seleção, primeiro. Segundo, você pode fazer algum treinamento para capacitar você mesmo, pequeno empresário, e sua equipe para fazer um processo de recrutamento e seleção mais estruturado, né?
Então, o fato de você não ter não significa que você não pode fazer. Você mesmo pode fazer tendo um treinamento, ou você pode contratar para uma situação pontual. Porque, veja bem, um CNPJ é um conjunto de CPFs, certo? Não existe empresa sem pessoas, né? Então, uma contratação mal feita vai te custar tempo e vai te custar dinheiro, justamente para a empresa que não pode se dar o luxo de perder tempo e dinheiro. Então, é muito importante investir aí. E para o processo de treinamento e gerenciamento, a mesma coisa, né? Você não precisa ter um super time de treinamento ou de gestores de vários níveis para levar a sua equipe para uma alta performance. Você pode comprar, você pode consultar treinamentos online, você pode contratar consultores de empresas de consultorias menores para te auxiliar ou implementar algum processo de treinamento, né? Você pode investir em literatura para treinar a sua equipe. Então, assim, tem várias formas de fazer. O que não dá é para não fazer, né? Ser negligente na contratação ou no treinamento e na gestão da sua equipe vai te custar caro e pode custar o futuro da sua companhia, né? Então, eu acho que é uma diferença que não deveria existir. Na minha opinião, esse gap está diminuindo. Tem muitos empreendedores, muitos pequenos e médios empresários que já consomem muito conteúdo online, né? Fazem treinamento online, compram cursos online, buscam apoios de consultorias, de RH, de treinamento, de gestão. Outras empresas, por exemplo, o Sebrae tem cursos ótimos. Por exemplo, né? Tem tantas entidades que têm cursos bons de técnica de venda, técnica de negociação, abordagem ao cliente, segmentação do cliente. Por que não prescindir desse farto material que já está disponível? A internet acabou essa diferença, esse gap, né? Então, eu acho que dá para fazer muita coisa se o empresário souber buscar e tiver essa disponibilidade de buscar e saber que isso está democratizado, que é para ele também, ele pode fazer um grande trabalho no recrutamento e na gestão. É interessante essa sua fala, Guto. Ela me faz recordar, de todos os pontos que você falou, tem um ponto que é uma realidade, que é o seguinte: o pequeno empresário, ele não tem aquele fôlego para errar, na maioria das vezes. E tem uma frase de Kotler que eu gosto muito, que ele diz que as empresas, elas se preocupam muito com o custo de fazer alguma coisa, mas elas se esquecem do custo de não fazer nada. Faz sentido isso, então, nesse caso? Total sentido, né? Tem uma outra frase que eu gosto também, assim: quem acha caro treinar não sabe o custo de um profissional mal treinado. E aí você pode extrapolar para recrutamento e seleção, para motivação, enfim, para uma série de coisas, né? Faz todo sentido. Nesses anos todos, Guto, eu tenho certeza que você, como líder, também teve o desafio de liderar várias gerações, vamos assim dizer. E eu queria, nesse segundo ponto, nesses 22 anos de liderança que você tem aí nas costas, né? Diga para mim, é muito diferente liderar uma geração, por exemplo, millennium, de uma geração Y, de uma geração Z que está aí, agora já vem geração alfa, o pessoal que está surgindo aí já nascendo com o boom das redes sociais, etc. Quais são essas diferenças? Diga pra gente. Cara, é muito, muito diferente, né? E é bem interessante, porque assim, eu sou geração X, nasci em 72, a maior parte da minha vida eu gerenciei X e Y, que são os milênios, né? E aqui em casa eu tenho 3 geração Z. E em casa, como pai, você termina fazendo gestão também. 18, 15, 7 anos, cada um com a necessidade diferente. Cara, é muito diferente, é muito diferente. Estava lendo, tinha uma gerente de RH lá na Colômbia, que a gente trabalhava junto na mesma empresa, e ela era uma estudiosa dos millennials e das suas demandas e das suas características, e a gente conversava muito a respeito. É muito interessante porque a visão não é uma questão de visão de carreira, é visão de mundo, né? É muito diferente. Então, eu sou da geração ainda
que a gente fazia um planejamento de médio e longo prazo em uma grande empresa. Tá bom, eu entrei aqui nessa grande empresa, aqui eu vou fazer minha carreira, e se tudo der certo, eu vou sair daqui a muitos anos, e daqui eu não pretendo sair, eu quero tatuar a marca dessa empresa no braço, no peito, vestir a camisa. Eu invisto, eu preciso fazer um colchão financeiro para me aposentar bem, a minha apresentação conta muito, a minha reputação conta muito. Então, eram os valores mais, eu não vou dizer consolidados, mais organizados num processo mais linear, né? Eu crescer para ganhar dinheiro, fazer um colchão financeiro para me aposentar bem. O milênio é outra pegada, outra vibe, né? Então, para o milênio, importa muito mais o propósito do que ele está fazendo do que o dinheiro que ele está ganhando. Então, ele pode chegar no lugar, receber uma super proposta financeira, se a empresa ou o que ele vai fazer não estiver conectado com o seu propósito, se for algo nobre, para ele não serve. Ele quer ser feliz e deixar o seu legado para a humanidade. Então, já do ponto de partida é muito diferente, mas dentro da carreira, dentro da empresa, onde é que pega mais? Na inquietação, né? Enquanto geração X tem uma visão mais longeva dentro da companhia, o milênio, a gente costuma brincar, o milênio quer ser promovido a cada 6 meses, né? Ele não tem muita paciência para ficar ali no projeto muito tempo. O meu grande questionamento, a minha grande dúvida ok, se você encontra uma empresa que esteja super conectada à visão que você tem de mundo, à visão que você tem de vida, ao propósito, ao seu propósito aqui nessa passagem, beleza. O que você vai fazer com a sua impaciência, a sua inquietude, se não surgir a oportunidade de ser promovido a cada 6 meses, a cada 1 ano, né? Eu acho que não deu tempo ainda a gente chegar a essas respostas com os milênios, mas o fato é, você como gestor tem que ter uma clara visão de que o que motiva um X, você tem um profissional competente X e um profissional competente milênio. E todos os dois são muito competentes. E você quer reter esses 2 talentos. O que motiva o X é uma coisa, o que motiva o milênio é outra coisa. Eu acho que você tem que ter, primeiro, clareza de quais são os drives motivacionais dos dois, para depois aplicar numa política de benefícios o que motiva as 2 gerações que você quer reter, porque são coisas normalmente muito diferentes. Mas é muito gostoso, a gente aprende muito. Eu muitas vezes me senti, saía do X, virava um milênio junto, virava um Z. A gente é muito legal porque a gente aprende bastante também. A gente sai da casinha mais inflexível e vê que o mundo mudou, que tudo diferente, que você tem que ter um tipo de escuta ativa diferente, que você tem que ser mais flexível, que o planejamento de longo prazo de 5 anos, de repente vem uma pandemia e joga ele todo no lixo. Então, você não tem controle de tudo, o mundo é muito dinâmico, muda o tempo todo. Então, é uma experiência muito interessante. Eu tenho aprendido bastante. Muito, muito interessante mesmo. Legal, massa, Guto. E partindo para uma próxima retórica, Augusto, a gente ouve muito falar hoje sobre um conceito, uma retórica de liderança voltada com a visão de teamwork. E uma pergunta que a gente sempre faz aqui para as pessoas que vão falar de liderança, o que a gente tenta absorver pessoas com experiência nessa área, é geralmente o que não pode faltar num líder. Essa geralmente é a pergunta. Só que, nesse caso, quando você vai pensar em teamwork, eu quero tentar analisar essa pergunta de uma outra perspectiva e contar com a sua experiência em relação a isso. O que não pode faltar num liderado para que ele ajude a empresa a formar um teamwork de excelência? Então, em cima disso, o que eu, como liderado, não pode faltar em mim como característica para ajudar a minha empresa a ter um time de alta performance? Cara, gostei muito da inversão da pergunta, porque a pergunta 1 eu já respondi umas 1000 vezes na minha vida. Eu gostei. Caio, a palavra empatia,
ela está super na moda, né? Eu acho que ela... E não só... na moda no bom sentido da palavra. Assim. A pandemia, acho que despertou esse sentimento em nós, em quem não estava desperto ainda. Primeira coisa é a empatia. Em que sentido? Eu faço parte de um time e eu tenho que acreditar, eu deveria acreditar de forma honesta que todas as pessoas do meu time podem contribuir com o meu crescimento. Ou seja, eu não faço nada sozinho. Eu posso ter muito conhecimento de um ou dois ou três temas específicos, mas a soma de várias inteligências seguramente vai trazer um resultado de equipe melhor, né? Então, se você tiver essa empatia de olhar para o outro e falar, cara, eu sei bastante isso aqui, mas eu mais o Caio sabemos mais do que eu sozinho. Seguramente o Caio sabe alguma coisa que eu não sei, né? Se houver essa visão honesta dentro do time, você vai longe. E segundo, é uma questão de inteligência, né? De compromisso com você mesmo. Se o que importa é o resultado, se é o resultado que faz um time, é o resultado que faz uma empresa ir para cima, você não deve cair na armadilha de achar que você sozinho vai se destacar sozinho e que vai ser reconhecido, que alguém lá em cima vai olhar e falar, esse cara sabe muito, ele engoliu o time rapidamente, é nesse cara que a gente vai investir. Essa visão, ela já ficou para trás há alguns anos, né? Então, eu diria que a palavra mais forte é empatia, é achar que juntos somos mais fortes, que é outra frase que está na moda aí, que é muito verdadeira. Tá, você já disse então que a outra pergunta mais corriqueira você já respondeu 1000 vezes, mas eu vou te pedir para você responder 1001. Então é o seguinte, Augusto, o que não pode então faltar em um líder também nesse processo? Eu acho que é a mesma coisa, empatia em saber que a equipe que tem muito conhecimento na equipe, e isso deveria provocar no líder escuta ativa, né? O líder precisa saber escutar, mas não é fingir que escuta, não, é escutar de verdade, para tentar buscar o melhor de cada membro do seu time, né? Os melhores líderes que eu já tive, todos tinham a escuta ativa muito honesta e muito exacerbada, e eu procurei exercitar isso ao longo da minha carreira. O único cuidado que a gente tem que ter, e que às vezes eu acho que alguns líderes são mal interpretados, é o seguinte: as decisões têm um timing, né? Então, nem sempre você consegue consultar o seu time e consultar os seus pares para todas as decisões e consegue discutir exaustivamente todas as decisões. Porque o mercado é dinâmico. A ação do concorrente é rápida. A virada política é rápida. A tragédia que acontece é rápida, né? Então, o ambiente, o macroambiente empresarial, ele é muito dinâmico. Então, você não pode ficar um mês fazendo comitês e discutindo com a equipe, com os pares, uma decisão que você tem 24 horas para tomar, né? Então, às vezes, quando surge essa urgência e o líder não pode prescindir da sua responsabilidade de tomar a decisão, algumas vezes ele pode ser interpretado como fala, poxa, não ouviu, tomou a decisão sozinho e tal. Mas eu acho que a gente tem que se policiar, né? Para evitar essas decisões emergenciais, para poder ter tempo de pensar com a soma de vários cérebros, e aí a característica óbvia é escutativa, sem dúvida nenhuma. Perfeito, perfeito. Bom, já indo para a nossa penúltima pergunta, a gente sempre fala aqui, Augusto, que todo mundo, absolutamente todos nós vamos ter e construir, quem não tem, deve ter, mentores na nossa jornada. Não é diferente de um líder. Às vezes as pessoas olham o líder tomando decisões e acham que, como você disse, que ele sabe tudo, e na verdade ele não sabe, ele também tem os seus mentores. E eu queria aproveitar isso e te perguntar,
que você citasse alguns mentores que você teve ao longo da sua jornada. Tá, putz, foram vários. Eu me considero muito sortudo nesse aspecto, né? E eu vou te interromper, Augusto. Eu queria que você citasse algumas características positivas dele também, desses mentores. Beleza. Tive realmente muita sorte, né? Vários exemplos assim. Em termos de negócio, eu citaria o Ailton Paiva e o Omar Lukman Harris. O Ailton foi meu gerente nacional de vendas durante um tempo. E ele tinha uma grande habilidade de se conectar comigo, reconhecendo as minhas potencialidades e me orientando nas minhas dificuldades, nas minhas áreas de oportunidade, né? Então ele tinha essa habilidade de fazer uma gestão situacional muito inteligente com cada um dos reportes dele, né? Tanto é que nos tornamos amigos, hoje somos grandes amigos. E o Omar Lukman Harris, que foi meu penúltimo líder, que é americano, é escritor, líder, escritor, consultor foi consultor da Gallup também. O Omar, um executivo super ocupado, com a agenda super ocupada, né, tocando um negócio no Brasil inteiro, uma multinacional no Brasil inteiro. Todos os reportes dele que iam trabalhar com ele, ele se dedicava a estudar o perfil dos seus liderados, usando uma ferramenta chamada Clifton Strengths, está aí na internet, onde são, acho que, 27 características que todos nós temos, e isso forma uma espécie de DNA de cada um de nós. Ele montava esse perfil, estudava esse perfil e fazia uma conversa de alinhamento com cada um de seus liderados, uma conversa de 2 horas. Augusto, aqui diz que as suas características são assim, 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 as minhas são assim, assim, assim. Qual é a melhor forma de nós nos conectarmos? Que tipo de coisa pode causar uma desconexão entre nós? Cara, depois que eu saí dessa primeira conversa, eu falei, meu Deus, né? Assim, a agenda que esse cara tem, e o cara dedicar tanto tempo para estudar o meu perfil e para fazer uma reunião de alinhamento e depois outras reuniões para revisar como está nossa relação profissional, eu achei assim de uma humildade, de uma inteligência fora do normal. Quer dizer, você se conecta com seu líder de uma forma tal que você fala, cara, eu vou fazer pela empresa, eu vou fazer por mim, eu vou fazer por esse cara, porque ele me ouviu, ele foi respeitoso, né? Ele buscou o melhor de mim. Então, sem dúvida nenhuma, profissionalmente, esses dois. Na vida pessoal, os meus pais, né, que são Alba e José Augusto, o inteligência emocional incrível, meu pai, exemplo, quando trabalhou em multinacional muitos anos, depois como empresário, essa capacidade de se adaptar entre os dois cenários, eu aprendi muito com ele. Exemplo de caráter, de que falar a verdade nunca custa caro, né? Olhar no olho do cliente, ser honesto, não tentar aqueles ganhos de curto prazo, né? Minha mãe também é um exemplo de caráter incrível, ela é psicanalista, é administradora, então uma capacidade de ouvir as pessoas, de se conectar com as pessoas incrível, aprendi muito também de orelhada. E os dois exemplos de vida, Irmã Dulce e Chico Xavier. Pessoas que abriram, até assisti o filme da Irmã Dulce semana passada, não me sai da cabeça. Pessoas que abriram mão da sua passagem aqui, da sua vida pessoal, para servir o próximo, né? Eu estou longe, ainda muito longe de chegar lá, mas me inspira, porque não assim, você chegar e falar, cara, não tenho tempo para televisão, não tenho tempo para internet, não tenho tempo para fofoca, não tenho tempo para assistir série, o meu tempo aqui é para servir quem precisa. Isso é um exemplo, temos vários, né? Mas esses dois, que são de brasileiros, de religiões diferentes,
me inspiram bastante. Irmã Dulce e Chico Xavier. Muito legal, Guto, muito legal. E por último, para a gente fechar essa primeira entrevista, né? Como eu disse, serão duas, pessoal. Então não percam a outra, que será um outro tema, também onde o Augusto tem uma experiência muito a contribuir com o nosso conhecimento. Essa última pergunta a gente tem feito para todos, Augusto. A gente sempre, ainda nessa linha de mentor, queria que você vestisse essa camisa de mentor de todas essas pessoas que vão ter a oportunidade de te ouvir, que são pequenos empresários, médios, grandes empresários estarão nos ouvindo também. E a pergunta que eu queria que você, como mentor, nos ajudasse a evoluir na nossa jornada de empreendedorismo é: o que eu, como líder de uma empresa, seja ela de que tamanho que for, posso fazer para fazer com que a minha empresa cresça, contribuindo com todos que fazem parte dela, obviamente, mas também em resultados que possam fazer com que eu alcance aquilo que eu sempre almejei para a minha empresa. Ok. A minha palavra para você é o seguinte: hoje, graças à internet, você está em Harvard, você está no MIT, você está em Yale, você está em Stanford, você está na USP. Antigamente, há 30 anos atrás, não bastava ter uma boa ideia, não bastava ser empreendedor. Você só tinha acesso às informações se você estivesse num grande centro, numa grande cidade que muitas vezes você não gosta, não é o seu DNA, para conseguir aprender nos processos dentro de uma grande instituição de ensino ou dentro de uma grande empresa. Hoje isso acabou. O conhecimento está super democratizado. Então, se você é um empreendedor, tem uma ideia bacana, tem uma ideia que você tem certeza que o mercado vai acolher, você não precisa mais ir até Harvard, buscar um visto de estudante, fazer uma certificação de fluência em inglês, pagar uma fortuna para fazer um curso lá. A internet te disponibiliza esse conteúdo, esteja você na zona rural, no interior do Nordeste, como eu me encontro no momento, em São Paulo, na Avenida Paulista, em qualquer lugar. Então, a barreira geográfica não é mais uma barreira. O conhecimento está aí. A Growbit, por exemplo, tem um trabalho fenomenal de divulgação, de compartilhamento de conteúdo, de aprendizados. É um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje. Então, não deixe que isso seja uma barreira para você crescer. Procura direitinho que você vai achar, vai ter acesso às informações que você precisa. Pessoal, esse foi José Augusto Matos, que teve aqui com a gente uma dedicação de compartilhar um pouco da sua grande experiência ao longo de uma carreira brilhante, trabalhando em multinacionais de diversos setores, conhecendo quase o mundo inteiro através do trabalho de liderança, gestão de marketing, gestão comercial. E esteve aqui com a gente para compartilhar um pouco dessa experiência e fazer com que eu e você possamos alcançar cada vez mais os resultados que a gente tanto deseja. Augusto, muitíssimo obrigado, viu? Foi uma honra. Obrigado, Caio. Abração para todos, abraço para o pessoal da Growbit aí. Valeu. Até a próxima, pessoal.